pode refletir como um espelho, aquilo que o pensamento pode realmente sintonizar. Então, nós vemos a obra mediúnica de Chico Xavier. Por que é uma obra inquestionável? Porque é uma vida inquestionável. Nós vemos a obra mediúnica de Divaldo Franco, de Ivone Pereira, de Raul Teixeira. São inquestionáveis porque eles têm atrás da obra uma vida que justifique a vivência com aqueles espíritos que escrevem. Mas aí eu olho para mim, eu chego no espelho e olho para mim. Que tipos de espíritos estariam por trás da minha vivência? Para que eu possa amanhã estar psicografando e aceitando aquilo ali como uma verdade. É isso que ele está nos chamando a atenção. Ele usa de uma médium que viveu várias experiências duras na vida, mas que sobreviveu a isso tudo e cresceu espiritualmente com isso. De uma pessoa que tem uma vivência, pode não ter uma cultura científica, acadêmica, universitária, mas tem vida, tem moral, e nessa moral ele consegue transitar e trazer para nós essa mensagem. Que mensageiro do céu, pergunta ele, fará fulgir a mensagem celestial em nosso entendimento, quando o espelho de nossa alma jaz denegrido pelos mais inferiores dos interesses? É igual nós citamos a estudos passados. Nós tínhamos uma médium em trabalho que toda a comunicação que ela recebia através da psicografia era uma mensagem para a família, familiar dela. Nunca era uma mensagem para o grupo, nunca era uma mensagem para alguém de fora, nunca era uma mensagem instrutiva para a casa, para alguma atividade da casa. Era sempre para pai, para mãe, para filho, para irmão, para tio, porque os interesses dela geravam em torno disso. Então, os espíritos que conseguiam refletir eram direcionados ou pela mente dela ou pelo interesse do próprio espírito a escrever de forma particular. Se nós queremos ser intermediários da espiritualidade de forma neutra, aí nós precisamos ter o quê? Essa dedicação, essa falta de interesse pessoal. Nós temos no livro Loucura e Obsessão um exemplo muito interessante sobre isso. O médium Antenor, que trabalhava numa casa espiritualista, chega para o trabalho espiritual. E quando ele chega, ele vê centenas de pessoas que estavam ali em busca da orientação, do consolo e do amparo. Mas ele trazia consigo grandes feridas na alma. Passava por apertos financeiros, a esposa estava doente em casa, e ele ali diante de dezenas, se não centenas de pessoas aguardando que ele trabalhasse. Então ele chega diante das imagens que compunham o altar da instituição e ora, mas de alma simples e humilde. E diz ao Senhor, realmente, Senhor, eu não tenho condições de oferecer nada de mim, mas façai de mim um instrumento de paz. E aquele pedido, né, feito através das próprias lágrimas do médium, expressava tamanha sinceridade que a espiritualidade superior, através da irmã emerenciana, o abraça, o incorpora para o trabalho de assistência a todos que estavam ali. Naquele instante onde ele estava trabalhando, a espiritualidade visita o seu lar, e no seu lar faz uma medicação através da irradiação do passe à sua esposa, inspira pessoas que pudessem trazer para ele os recursos do trabalho que lhe faziam falta, porque Deus é um Pai de bondade. E Ele concede àqueles que são justos e honestos o pão de cada dia. Não é necessário ansiedade, desespero, e nem se furtar pelo interesse. Ah, não, eu tenho que buscar o recurso para mim. Isso é extra,
Ele não, ele buscava era o mundo espiritual. Está no Evangelho, buscar primeiro o reino de Deus. E tudo lhe será dado por acréscimo. Enquanto nós vamos para a reunião mediúnica com interesse, eu precisava tanto de um trabalho para me ajudar, para abrir os meus caminhos, para facilitar a minha vida, eu não estou credenciado a ser médium da espiritualidade superior. Quando eu vou para o trabalho com pensar, eu sei que eu preciso, mas o meu irmão também precisa, o que senta na minha frente precisa, o grupo. Nós estamos num mundo de necessitados. E cabe à espiritualidade discernir. Então, eu entrego em prece e me dedico à obra. E atrás dessa dedicação há uma vida que justifica a minha presença ali dentro. Aí sim, eu estou caminhando para ser um instrumento da espiritualidade superior. Em vão, diz o Espírito, buscarei a estrela retratar-se na lama de um charco. Amigos, pensemos no bem e executemo-lo. Não adianta ficar no campo do pensamento. Viva essa proposta. Tudo que existe dentro da natureza é ideia exteriorizada. Nós estudamos isso na obra Mecanismo da Mediunidade. O universo é a projeção da mente divina. Por isso que ele é perfeito, porque ele é a projeção de uma mente perfeita. Por isso que ele é infinito, porque ele é a projeção de uma mente infinita. A Terra, qual a conheceis em seu conteúdo político e social, é produto da mente humana. Porque somos nós que elegemos valores e alocamos esses valores na sociedade. Então, se a gente fala assim, o mundo não tem jeito, então nossa mente também não tem. Porque somos nós que estamos gerando este mundo. Agora, quando eu não me compactualizo com esse mundo, quando a minha mente gera um estado diferenciado, quando a gente começa a buscar os bens espirituais acima dos materiais, nós começamos a gerar um mundo diferente, que vai partir de nós, que vai incomodar um, que vai incomodar o outro, mas que quando vê começa a contaminar para uma proposta. Por isso o estudo é importante. Ele faz com que a gente acorde, mas ele não impõe, ele não gera recursos na pessoa, porque esses recursos são gerados a partir de uma tomada de decisão. Quero, não quero, faço ou não faço, deixo para trás os interesses materiais e busco os interesses espirituais acima de tudo. A partir daí, há uma grande mudança. Civilizações e povos, culturas e experiências constituem formas de pensamento através das quais envolvemos incessantemente para as esferas mais altas. Atentemos, pois, para a obrigação do autoaperfeiçoamento. Sem compreensão e sem bondade, irmanarmos-emos aos filhos desventurados da rebeldia. Sem estudo e sem observação, demorar-nos-emos indefinidamente entre os infortunados expoentes da ignorância. Amor e sabedoria são asas com que faremos nosso voo definitivo no rumo da perfeita comunhão com o Pai Celestial. Então, é uma mensagem muito profunda, onde ele fala com os médiuns, olha, conviver com os espíritos, todos convivem. Mas conviver com os espíritos de ordem superior é apenas para aqueles que já vivem moralmente de ordem superior. Escalemos o plano superior, instilando os pensamentos de sublimação naqueles que nos cercam. A palavra esclarece, o exemplo arrebata. Ajustemo-nos ao Evangelho Redentor. Cristo é a meta de nossa renovação, regenerando a nossa existência pelos padrões dele,
reestruturaremos a vida íntima daqueles que nos rodeiam. E isso é importante, porque talvez a gente possa dizer: ah, mas eu sou sozinho na minha casa. Eu não consigo mobilizar a minha família. Faz a sua parte, porque o seu exemplo aos poucos incomoda um, faz com que o outro busque e vai contaminando os espíritos que ficam observando, encarnados e desencarnados, porque a nossa casa também é povoada de espíritos ociosos, porque estão sendo refletidos pelo nosso comportamento, pelas nossas escolhas, pelo nosso julgamento, né? Nós falamos tanto de um, de outro, e vamos atraindo essa realidade imensa para o nosso lar. Então, a partir do momento que a gente muda, toda essa psicosfera muda e esses espíritos também são contaminados por esta mudança. Meus amigos, crede, o pensamento puro e operante é a força que nos arroja do ódio ao amor, da dor à alegria, da terra ao céu. Procuremos a consciência de Jesus, para que a nossa consciência lhe retrate a perfeição e a beleza. Saibamos refletir a glória e o amor, a fim de que a luz celeste se espelhe sobre as nossas almas, com o esplendor solar que se estende sobre o mundo. Comecemos nosso esforço de soerguimento espiritual desde hoje, e amanhã teremos avançado consideravelmente no grande caminho. Meus amigos, meus irmãos, rogando a Jesus que nos ampare a todos, deixo-vos com até breve. E encerra a mensagem. Olha, nós levamos 4 estudos para ler e tentar entender a profundidade dessa mensagem. Uma mensagem dessa num grupo mediúnico é de profunda reflexão, porque ela é de uma amplitude muito grande, até porque ela parte de uma mente extremamente superior, observando os candidatos à renovação. Claro que esta casa, amparada por um grupo mediúnico bem direcionado, tendo como uma frequentadora, né, Celina, que é consideravelmente uma alma que está passos na nossa frente, ela consegue intermediar com clareza a beleza da mensagem. A voz da médium, diz André Luiz, emudeceu. Sensibilizados, reparamos que no alto se apagara o jorro brilhante. Raul Silva, em prece curta, encerrou a reunião. Enlaçamos Clementina as despedidas. Voltem sempre, convidou-nos gentil. Sim, sim, continuaríamos aprendendo. E lado a lado com o nosso orientador, retiramos-nos felizes, como quem sorvera a água viva da paz na taça da alegria. Nós terminamos esse capítulo 13 melancólicos, porque em experiência mediúnica alguma que eu tenha assistido, vi terminar com a mensagem de incentivo e de clareza como essa. Na maioria das vezes, as reuniões terminavam turbulentas, com espíritos sofredores, com médiuns transpirando, necessitados de paz, porque o conteúdo total e o somatório de todas as almas não conseguia habilitar a espiritualidade superior para uma comunicação desse nível. Então, é a partir desse momento que se encerra, levou 13 capítulos, né, na avaliação de 2 horas de trabalho, a gente começa a observar como é profundo o trabalho mediúnico. Qual que é o nosso papel dentro disso? No capítulo 14, nós vamos fazer um retorno ao primeiro espírito que foi atendido nesse estudo, nesse livro, né? Nós lembramos que a reunião começou com o trabalho da médium Eugênia, e ela recebeu um espírito chamado Libório dos Santos. Qual era a história de Libório, né? Uma jovem começou a buscar ajuda espiritual, estava totalmente desnutrida, estava num processo de anemia profunda, porque estava sendo vampirizada por este espírito.
E esse conúbio espiritual já havia 5 anos, e agora ela começava a refletir uma série de fenômenos orgânicos devido à vampirização. Então ela foi à casa espírita, foi atendida, recebeu o passe magnético, e naquele momento ele foi desligado para receber o auxílio na reunião mediúnica. E quem foi Libório, né? É aquele jovem que abandonou a mãe na véspera do carnaval, a mãe já estava doente, já estava próximo ao desencarne, e ele disse a ela, né, que ia sair por algumas horas, pegou todo o dinheiro que ela tinha, saiu no sábado e voltou na quarta-feira pela manhã. A senhora, já em coma, nem o reconheceu, foi amparada ali pelos vizinhos. Ele chegou totalmente entorpecido pelas viciações, por tudo que ele se permitia. Ele sentou diante do fogão, ligou o gás para fazer um café e acabou morrendo, né? Intoxicado pelo gás, que ele teve sequer forças para acender o fogão. Então ele desencarna numa condição muito complicada. Um suicídio indireto, um trauma de consciência de ter deixado a mãe. A única pessoa que o amparava era a amiga, a namorada, né, seu cônjuge, chamava-se Sara, e ele foi trabalhado na reunião mediúnica, através de uma doutrinação muito bem feita por Raul Silva, e ele foi alojado a um hospital no mundo espiritual. É importante esse retorno para a gente começar a compreender o que acontece depois da reunião mediúnica. E é o capítulo 14, né? Em serviço espiritual. Começa André Luiz dizendo para nós: distanciávamos da instituição. Acabou a reunião, saíram da instituição. Quando o marido desencarnado de Dona Celina, ele também já apareceu, né, no capítulo 12, não, perdão, no capítulo 13 mesmo, lá no começozinho, quando o espírito começava, né, Clementino começava a sensibilizar os médiuns, ele chegou a Celina e ela repeliu a presença dele. Ela falou, não, mais tarde nos encontraremos. Ali ela era médium, ela não tinha interesse pessoal algum. Repeliu a presença do próprio companheiro para ser fiel ao trabalho, está ali com um propósito. Então, novamente, ele chega, né, cuja presença assinalávamos no decurso da reunião, se aproximou de nós, demonstrava conhecer nosso orientador, porque estacou ao nosso lado e exclamou: meu caro assistente, por obséquio, Aulos nos apresentou, é o irmão Abelardo Martins, ele foi esposo da nossa companheira Celina e vem se adaptando aos nossos regimes de ação. Então, a criatura que agora já se encontrava trabalhando, né, em benefício dos mais asfaimados que ele próprio. Via-se de pronto, fazendo uma análise, André Luiz diz, que Abelardo não era uma entidade de escola. As maneiras e a voz traíam-lhe a condição espiritual de criatura ainda profundamente arraigada aos hábitos terrestres. Era alguém que não teve uma preparação espiritual que nós estamos tendo. Então, cuidado para a gente não desencarnar também, né? E não ser classificado como um espírito infeliz, inferior. Mas nós temos o conhecimento. Ele não tinha. Meu caro assistente, disse ele, continuou inquieto, venho rogar-lhe auxílio em favor de Libório. O socorro do grupo melhorou-lhe as disposições, mas agora é a mulher que piorou, perseguindo. Olha só que interessante. Ele era o perseguidor de Sara. Ela foi à casa espírita para se libertar daquela influência, se que ela sabia quem era. A partir do momento que foi feito o atendimento, a doutrinação, o encaminhamento, ela se libertou, mas agora ela está obsidiando ele. Como é que isso vai se dar, né? Conte conosco, aderiu o orientador de boa vontade. Contudo, é importante que Celina nos ajude. Quem que é Celina nessa história? É a médium que acabou de receber essa mensagem.
esposa encarnada do espírito que está pedindo ajuda. Então, é alguém que vai sair da reunião e vai manter o padrão mental para auxiliar o trabalho da espiritualidade. Não acaba a reunião mediúnica, né, quando se abre a porta da instituição, vão todo mundo embora. Ali acabou uma parte do trabalho, mas há um desdobramento dele que vai se fazer no mundo espiritual. E Celina precisava estar pronta. Não é alguém que fica se vigiando, hoje eu não posso assistir televisão, hoje eu não posso conversar sobre a vida dos outros. É alguém que não tem hábitos que a desclassifiquem do trabalho. Não é que assistir televisão seja um hábito ruim, mas são propostas de conteúdo que ela já não alimenta, porque não elevam a alma. E afagando-lhe os ombros, concluiu: volte à companheira, e tão logo se desligue Celina do corpo pela influência do sono, traga em sua companhia, a fim de que possamos seguir todos juntos. Aguardá-los-emos no jardim próximo. Aí nós vemos que uma pessoa de 60 anos, que dormiu 8 horas por dia, né, dormiu um terço da vida, dormiu sobre 20 anos, pode ter trabalhado nesses 20 anos. Tanto para o bem, quanto para o mal. A disciplina e a moralidade nos colocam em condições de trabalharmos para o bem. O marido, então, disse Celina, vai para o lar, aguarda que ela chegue em casa, que ela faça uma refeição, que ela cuide de alguma coisa, que ela leia alguma coisa, que ela faça sua oração, que ela adormeça. E tão logo ela sai do corpo físico, disciplinada como é, entendida da vida espiritual como é, não se assusta com a presença do marido e já sai junto com ele para o trabalho. O interlocutor, o marido de Celina, afastou-se contente enquanto penetrávamos a enorme praça arborizada. Detivemo-nos à espera dos companheiros e, aproveitando os minutos, Aulos se reportou à solicitação recebida. Abelardo, marido de Celina, interessava-se por Libório dos Santos, o primeiro comunicante daquela noite, que víramos amparado, por intermédio de Dona Eugênia. E, alongando explicações, informou que o esposo de Dona Celina vagueara por muito tempo em desespero. Lembremos que Dona Celina enviuvou muito nova. Hoje ela havia passado, na sua descrição, lá no capítulo 4, dos seus 50 anos de idade, mas havia mais de 30 anos de viuvez. Então, nesses 30 anos, esse espírito vagueou também pelas trevas, e ele coloca aqui para nós parte, né, da sua caminhada, que ele, por muito tempo, né, vagueara em desespero. Na experiência física, quando encarnado, for um homem temperamental, que não se resignara de imediato às imposições da morte. Não aceitou a morte. E a gente fala assim, mas como é que pode uma pessoa não aceitar a morte? A maioria não aceita. A morte é tão natural que a maioria dos mortos, se assim podemos classificá-los, não tem noção que passaram pela morte. Boa parte dos espíritos que chegam à desobsessão não tem noção que já morreram. A gente precisa de um tato para chegar até eles e falar sobre a vida após a morte. Não há de imediato que chegarmos e dizer, você já morreu, não pertence a esse mundo. Que mundo? Será que nós encarnados é que não pertencemos ao mundo? O mundo é um só, são dimensões apenas diferentes. Então, na experiência física, ele era um homem temperamental, uma pessoa de gênio difícil, né? Que não se resignara de imediato às imposições da morte. Atrabiliário e voluntarioso, desencarnara muito cedo em razão dos excessos que eliminaram as forças orgânicas. Uma pessoa de atitudes
totalmente destemperadas, que se permitiu excessos. Claro que Aulos não adentra as minúcias da vida, que tipo de excesso, se era um fumante inveterado, ele se preserva, dizendo apenas que ele se permitiu excessos que eliminaram as forças orgânicas. A princípio, tentou em vão obsidiar a esposa. Porque a primeira coisa que a mente desencarnada pensa é nos seus mais próximos. Lembra de Libório? Com toda a tribulação da vida, ele pensava em quem? Em Sara. E ele ficou 5 anos convivendo no psiquismo da jovem, alimentando, vivendo sensações, falando através dela e minando as forças orgânicas para se alimentar, levando ela a um estado de doença, de prostração. Já no caso de Albert, ele tentou obsidiar a esposa, cujo concurso reclamava qual se lhe fora simples serva. Então, ele voltou para o lar e continuou na sua impetuosidade. Mas lembremos que Celina era uma religiosa, era alguém que mantinha pensamento elevado, oração constante, trabalho no bem, dedicação à causa. Então, vibracionalmente, ele não conseguia adentrar o psiquismo dela. Em momentos de dificuldade, ela se apegava à prece, nunca ao desespero, à melancolia, à tristeza, ao pensamento de injustiça. Era alguém que era ativa na própria vida. Reconhecendo-se incapaz de vampirizá-la, excursionou alguns anos nos domínios das sombras, entre os espíritos rebelados e irreverentes, até que as orações da companheira, coadjuvadas pela intercessão de muitos amigos, conseguiram demovê-lo. Então, naquela impetuosidade, naquele gênero que ele tinha, naquele gênio pesado, ele acabou indo conviver com espíritos da mesma faixa. E ali ele viveu anos. E se ele orando, pedindo a Deus que o iluminasse, que buscasse ele nas realidades inferiores, que ele tivesse uma oportunidade. E por mérito dela, ele recebe então um apoio da espiritualidade. Curvava-se, enfim, à evidência dos fatos. Olha como é que o orgulho nos faz, né? Quantos anos de sofrimento é necessário para que a alma fale assim: realmente, eu estou errado. Eu não consigo mudar porque está fora do meu alcance. Às vezes é necessário muita dor para que a alma se dobre. E isso é fato de um orgulho, de um sentimento de superioridade, de achar que a minha opinião deva prevalecer a qualquer preço. Reconheceu a impropriedade da intemperança mental em que se comprazia e depois de convenientemente preparado pela assistência do grupo de amigos que acabávamos de deixar, foi admitido numa organização socorrista em que passou a servir como vigilante de irmãos desequilibrados. Tarcísio, eu Oi. achei interessante que é a prece dela mesmo, né, como obsediada, né, por ele, que vai atendê-lo, né, que vai Isso fazer com que aí, ele melhore. isso aí é aquele ditado: quem tem padrinho não morre pagão, né? Um padrinho desse, como Sim, Celina, pôde intervir a favor dele nas dificuldades. Me lembra uma passagem contada até pelo Geraldo Alves, né, sobre Chico Xavier, que o Chico estava psicografando aquelas, né, centenas de pessoas aguardando mensagem, e tinha uma mãe com o coração muito doído que o filho havia suicidado. E ela faz uma prece. Olha o que é a prece, gente. A gente tem a dimensão tão comovedora naquele momento que o filho vem da região mais trevosa que ele vivenciava. Por alguns instantes ele vem até ela e cai de joelhos aos pés dela pedindo perdão, mas ele não tinha condições
de comunicar, mas o Chico consegue perceber que a prece de uma mãe arromba até as portas do inferno. Ela consegue alcançar. Então, se a gente tiver que pensar alguma coisa de alguém que partiu, seja através da prece. Olha o que Celina conseguiu. Retirar o esposo de uma vivência inferior. Ele foi trago para onde? Para o grupo mediúnico. Está escrito aqui, ó, amigos que acabávamos de deixar. Foi trabalhado no grupo mediúnico, doutrinação, passe, sensação, foi melhorando. E conseguiu até um emprego, né? Vigilante de irmãos desequilibrados. Foi admitido como um trabalhador. Então, é muito importante a gente lembrar dos nossos antepassados com pensamentos positivos, porque a gente agora está tendo o esclarecimento de como isso é importante. Nós vemos, por exemplo, que é uma região em nosso lar que recolhe preces. Essas preces, elas são filtradas. Algumas extrapolam essa região e vão até mesmo aqueles que são direcionadas. É a força da fé, é o pensamento projetado. A prece não é apenas um pedido, uma conversa superficial, é algo muito profundo, é uma das maiores ferramentas que o Espírito tem. Então, a prece dela, o trabalho no bem, as credenciais que ela apresenta como ser humano, foram decisivas para que ele fosse atendido lá nas trevas, fosse convidado, e ele aceitando o convite também se ajuda, não apagou do seu passado, de forma alguma, mas deu a ele uma oportunidade de trabalho. Como ele diz, foi admitido numa organização socorrista, em que passou a servir como vigilante de irmãos desequilibrados. E eu peço a Deus, se um dia eu desencarnar e puder trabalhar numa instituição dessa, nossa, agradeço profundamente. Como é bom a gente ser útil, como é bom a gente ter utilidade no mundo espiritual. E ele tinha agora, mesmo ainda trazendo, né, os seus trejeitos quase que humanos, uma alegria profunda em poder trabalhar no mundo espiritual e conviver com a esposa. Olha que interessante. Então, logo o assistente completou a rápida biografia, Hilário considerou curioso. O contato de Abelardo suscita indagações interessantes. Continuará ele, porventura, em comunhão com a esposa? Olha que Hilário pergunta, peraí, gente, mas ele morreu. E agora, né? Ele continua em comunhão, porque o que Hilário coloca lá atrás? Ele coloca assim: conte conosco, contudo é importante que Celina nos ajude. Volte a companheira. Aí Hilário perguntou, mas ela continua sendo companheira dele, mesmo ele já tendo desencarnado? E Aulos falou, sim, o amor entre ambos tem profundas raízes no pretérito. Apesar da diferença em que se exprimem, por que não? Olha só a mensagem de Aulos, né? Acaso o Pai Celestial deixa de amar-nos, não obstante as falhas com que pautamos ainda a vida que nos é própria? Aí a comparação ficou muito pesada para Hilário, né? E ele diz, realmente, um tanto desapontado. Contudo, o argumento é indiscutível. Entretanto, ele não deixa de perguntar, né? Abelardo religou-se à mulher? E Aulos diz perfeitamente. Nela encontra valioso incentivo ao trabalho, à autorrecuperação em que estagia. Então, ele continua esposo de Celina e convive com ela. Olha como é que isso muda a nossa imagem, né, da viuvez, aonde há um sentimento mais puro, mais profundo, continua-se a convivência. Mas, na posição de espírito desencarnado, chega a partilhar-lhe o templo doméstico, e que lá né, não aceita a ideia. E Aulos diz, tanto quanto lhe é possível. Por haver descido consideravelmente em disciplina e a perturbação,
ainda sofre as consequências desagradáveis do desequilíbrio a que se rendeu. E por esse motivo, o lar terreno, com a ternura da esposa, é o maior paraíso que poderá receber por enquanto. Então, Abelardo não tem condições de viver numa instância espiritual superior. Ainda não está pronto para viver, por exemplo, numa colônia espiritual. Ele convive no lar, no trabalho, na casa espírita, como se tivesse encarnado, se preparando para uma vida maior. Diariamente, diz Aulus, se entrega ao serviço árduo na obra assistencial em favor dos companheiros ensadecidos, mas descansa sempre que oportuno no jardim familiar ao lado da companheira. Claro, gente, que isso só é possível porque Celina é uma alma nobre. Porque se ela fosse uma alma desequilibrada tanto quanto Abelardo, a presença dele seria um vampirismo constante. Ele tem essa felicidade de ter encontrado uma alma superior, que entende a sua fragilidade e que transformou o ninho doméstico no céu que ele pode aspirar. Então ele convive com ela e ao mesmo tempo trabalha no bem. Uma vez por semana, diz Aulus, acompanha-lhe o culto íntimo de oração. É-lhe firme associado nas tarefas mediúnicas e todas as noites em que se sentem favorecidos pelas circunstâncias, consagram-se ambos ao trabalho de auxílio aos doentes. Então, a postura moral de Celina criou nele hábitos saudáveis. Participa do culto no lar, participa da reunião mediúnica, participa das atenções aos doentes durante a noite. Então, ele convive com a esposa constantemente. Aí alguém vai perguntar, e se ela casasse novamente, né? Pode ter certeza que a pergunta está no estudo. E a gente vai entender o desdobramento da onde que vai esse compromisso. Não foram apenas cônjuges, conforme a disposição da carne, são infinitamente amigos. E Abelardo agora procura aproveitar o tempo a benefício do seu reajuste, sonhando receber a esposa com novos títulos de elevação, quando Celina for novamente trazida à pátria espiritual, porque pode acontecer isso. Celina pode desencarnar e ir viver em colônias superiores e ele perder esse contato. Ele tem esse contato porque ela está limitada à vida física, tem um sentimento muito grande por ele, e esse sentimento faz com que ele cresça. Então, ele trabalha arduamente para poder acompanhá-lo. Lembra de André Luiz? Ele estava em nosso lar e a mãe em colônia superior. Apesar de todo o sentimento de mãe com filho, ela não vai abrir mão da sua essencialidade espiritual para conviver com ele em colônias. Ele que tem que crescer. Ele que tem que dar os passos para a convivência maior. Ou reencontrar em nova oportunidade de encarnação. Então a gente passa a ver com quem que nós convivemos em casa. Quais são os tipos de espíritos que têm acesso à nossa casa? Aqueles que se comprazem nos mesmos pensamentos que nós nos comprazemos. Se são pensamentos de ordem elevada, nossos familiares que querem crescer espiritualmente estarão conosco, nossos mentores espirituais estarão conosco. Mas se os nossos pensamentos fixam nas faixas do interesse pessoal apenas esse tipo de escolta de espíritos inferiores viverão no nosso ambiente mental. Isso, porém, é comum? A separação dos casais é apenas imaginária? E Aulus diz, um caso não faz regra. Nós só temos essa condição pela atual elevação de Celina. Onde não prevalecem as afinidades do sentimento, o matrimônio terrestre é um serviço redentor,
e nada mais. Vários casais, quando um cônjuge desencarna, apenas oficializa uma separação que já existe, porque não há afeto, não há companheirismo, não há mais respeito. E quando estes se separam na terra, é o que o divórcio no Evangelho é bem claro, ele apenas oficializa aquilo que já está separado. Então, para esses, não há nenhum tipo de convivência a nível espiritual. Na maioria das situações, maioria, a morte do corpo somente ratifica uma separação que já existia na experiência vulgar. Nesses casos, o cônjuge que abandona o envoltório físico se retira da prova a que se submeteu, à maneira do devedor que atingiu a paz do resgate. Graças a Deus, dessa eu estou livre. Pagou o que devia, vai viver a sua vida. Todavia, quando os laços da alma sobrepairam as emoções da jornada humana, quando há sentimento, quando há algo mais do que a convivência carnal, ainda mesmo que surja o segundo casamento para o cônjuge, a que se demora no mundo, a comunhão espiritual continua sublime, em doce e constante permuta de vibrações e pensamentos. Então, nesse caso, vamos supor que Celina casasse-se novamente. Para Abelardo seria um golpe profundo no seu orgulho de homem, mas, ao mesmo tempo, ele teria agora que entender que, para merecer a convivência com Celina, é ele que tem que crescer. Então, quando há sentimentos, mesmo que casou a segunda vez, a pessoa não quer ficar sozinha, quer ter uma companhia na velhice, às vezes os filhos estão distantes, às vezes nem tem filhos. Tudo tem um motivo, uma explicação. Agora, é difícil a compreensão. Quando há compreensão, é o que ele coloca aqui. Há, né, uma comunhão espiritual contínua e sublime, em doce e constante permuta de vibrações e pensamentos. Isso nos faz ver a viuvez de outra forma. Quantas pessoas que ficam viúvas e sequer buscam algo mais? Porque elas se comprazem no trabalho, na convivência, na prece, no crescimento, na espiritualidade e continuam convivendo com aqueles que partiram, quando estes também têm mérito. Hilário refletiu alguns momentos e conjecturou. A travessia pelo túmulo impõe efetivamente ao espírito singulares modificações. Cada viajor em sua estrada, cada coração com seu problema. O que que ele pensou? Meu Deus, será que eu teria a mesma observação, respeito? Olha André Luiz como é que sofreu quando voltou ao lar. Ele teve que ali dar um passo importante na vida, da renúncia, do orgulho ferido, do homem provedor da família, de ver agora que aquele novo companheiro de Zélia cuidava dos filhos, direcionava a eles um trabalho que ele não se permitiu pelos excessos que também, né, viveu de forma natural. São decisões que ou fazem o espírito crescer, ou cimentam eles por muito tempo no sofrimento. Bem-aventurados, diz Aulos, os que se renovam para o bem. O verdadeiro amor é a sublimação em marcha através da renúncia. Quem não puder ceder a favor da alegria da criatura amada, sem dúvida saberá querer com entusiasmo o carinho, mas não saberá coroar-se com a glória do amor puro. Claro que isso é a visão do espírito. Depois da morte, habitualmente aprendemos no sacrifício dos próprios sonhos a ciência de amar. Não segundo os nossos desejos, mas de conformidade com a lei do Senhor. Imaginemos, né, se a gente partir hoje
e daqui a um tempo sabermos que a nossa companheira, que o nosso companheiro, que nós achamos que é nosso, desposou, né, uma outra alma para acompanhar. Como isso vai ser digerido por nós? Ele coloca aqui para nós, né? Mães obrigadas a entregar os filhinhos à prova de que necessitam. Pais que se veem compelidos a renovar projetos de proteção à família. Esposas constrangidas a entregar os maridos a outras almas irmãs. Esposos que são impelidos a aceitar a colaboração das segundas núpcias no lar, de que foram desalojados. Tudo isso encontramos na vizinhança da terra. A morte é uma intimação ao entendimento fraternal. E quando lhe não aceitamos o desafio, o sofrimento é o nosso quinhão. Então, nós vamos parar justamente nesse ponto, para refletirmos bastante durante essa semana como que é importante a convivência que nós temos. Como que é importante viver em profundidade cada momento, porque nós não sabemos até quando teremos ao nosso lado aqueles que hoje compõem as nossas famílias. Filhos, filhas, companheiros, companheiras, pais, mães. A partir do momento em que se encerra a sua jornada, eles são convidados a partir, como nós também seremos. E as pessoas não são nossas propriedades. Cada um tem as suas escolhas, mas a convivência fraterna do sentimento, ela não pode parar e não precisa parar, porque aconteceu uma segunda núpcia, uma outra escolha. É um momento de entendermos um sentimento de ordem superior. É isso que ele está ensinando. No caso de Celina, ela não procurou outra pessoa, porque o sentimento que ela tinha com um companheiro temperamental, difícil, que tentou obsidiá-la, é um sentimento puro. E ele busca, através do trabalho, a purificação do seu próprio sentimento para merecer a companhia da esposa. Na próxima semana, nós vamos dar sequência a esse estudo e vamos ver a excursão ao mundo espiritual, o trabalho que eles vão desempenhar em favor de Libório e a importância de Celina nesse trabalho. Por isso que Aulus, que já anteveio tudo que aquilo poderia acontecer na sua visão de mentor espiritual, convidou-a para essa assistência. Vamos fazer a nossa prece nesse momento, agradecendo ao Pai Celestial pelo estudo dessa noite e pedindo ao Senhor por todos que estão passando por dificuldade. Ainda estamos vivenciando um período de profundas reflexões, onde a pandemia continua, Senhor, dizimando vidas, promovendo mudanças, que possamos aprender com esse momento. Não desanimar, saber que tem tudo a hora e o momento oportuno de acontecer. Que a vontade de Deus prevalece. E que cabe a nós, almas inferiores, entregar ao plano maior aquilo que não sabemos definir. Abençoe-nos, ó Pai, a esta semana que se inicia, para que possamos conviver em família de forma tão profunda, aproveitando todos os instantes, eliminando todas as mágoas e rancores. Dia chegará, Senhor, que seremos chamados pela espiritualidade. E a partir daí, o sentimento estará na dimensão da vida onde habitarmos. Que possamos orar por aqueles que partiram, para que também encontrem a luz, o apoio espiritual de que precisam. Que nosso Pai nos abençoe e nos fortaleça hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor.